ao Marte São Sebastião! Hoje, nessa festa bonita de São Sebastião, dentro do contexto dessa festa, a igreja está celebrando o segundo domingo do tempo comum. Retornamos à normalidade, depois dos dias maravilhosos do Natal, no qual podemos experimentar toda a ternura de contemplar Jesus criança. Agora a igreja volta ao tempo comum. Estaríamos vestidos de verde se não fosse a festa do Mártir São Sebastião. E vamos assim até o início da Quaresma, por meados de fevereiro. E que grande graça é podermos ouvir neste segundo domingo do tempo comum esta palavra do Senhor que nos revela que, assim como a Samuel, assim como aqueles dois discípulos do Evangelho, todos nós somos chamados, todos nós somos convocados. O nosso nome também é objeto na boca de Deus, por assim dizer. Todos nós somos primeiramente chamados à vida, depois somos chamados ao batismo, depois à santidade. E dentro deste contexto no qual todos nós, a humanidade é chamada, somos também chamados a uma vocação específica, uma vocação de serviço. A maioria, sim, é chamada a vocação matrimonial, mas também tantos são chamados a uma vida de consagração total ao Senhor, seja pelo sacerdócio, seja pela vida religiosa, missionária. Todos nós somos chamados por Deus e precisamos dar uma resposta. Precisamos, assim como cantamos tão belamente no Salmo responsorial, dizer: eis que vem o Senhor fazer com prazer a vossa vontade. E já aqui, amados irmãos e irmãs, está a primeira pista que podemos refletir hoje de como está a nossa vida cristã. Como eu tenho respondido com propriedade esta palavra? Se eu sou chamado por Deus à santidade, se eu sou chamado por Deus a valorizar a vida, a minha vida, a vida do meu irmão, se eu sou chamado por Deus a ser testemunha, como foi o glorioso Mártir São Sebastião, para todos que convivem comigo, eu preciso responder sinceramente se esta palavra que cantamos, ela se faz realidade na nossa vida ou ela está simplesmente na teoria, na beleza do cântico. Porque preciso convencermos-nos de uma vez por todas que a nossa verdadeira, real felicidade, plena felicidade, está em fazer não a nossa vontade, mas a vontade de Deus, que é capaz de intervir na nossa história, nas normalidades da nossa vida e nos chamar para alguma coisa. Assim como foi em Samuel, assim como foi em São Sebastião, assim como foi nos apóstolos, nos discípulos, em Maria Santíssima, em tantos santos ao longo da história da igreja. O Senhor intervém por mistério da sua misericórdia, da sua vontade e chama-nos para alguma coisa. E cabe a nós, com responsabilidade, responder a esse chamado, com maturidade, mas também na certeza de que, por mais que nos custe, sempre a nossa felicidade, o nosso paraíso, consiste em fazer não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E a vontade de Deus muitas vezes nos surpreende, a vontade de Deus muitas vezes nos faz sair de si, no nosso comodismo que vivemos, muitas vezes no pecado, muitas vezes acostumados a viver uma vida de tradições, mas muitas vezes fria no relacionamento, no contato com o Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Senhor está hoje nos chamando para alguma coisa. Nesta festa em que contemplamos as virtudes do Mártir São Sebastião, o Senhor está nos chamando a não só vivermos mais uma festa de São Sebastião, mas de fato trazer para a nossa vida aquilo que São Sebastião viveu na sua. Uma coragem
de testemunhar Cristo, a ponto de derramar seu sangue, a ponto de perder seu prestígio, a ponto de perder seus cargos. Quem de nós hoje é capaz de, como São Sebastião, fazer isso também? Colocar a nossa carreira, colocar o nosso trabalho, colocar o prestígio que nós temos com os nossos, debaixo daquele chamado que Deus nos faz de segui-lo e de segui-lo em santidade. É preciso coragem, é preciso hoje responder ao chamado que o Senhor nos faz. É preciso hoje ouvir dos lábios de nosso Senhor o que aqueles 2 discípulos ouviram, após terem sido guiados por João Batista. O que procurais? Esta pergunta e a sua resposta, consequentemente, ela é fundamental na vida, na nossa caminhada cristã. O que procurais? O que vocês procuram? O que eu, Padre Rafael, procuro ao sair da minha casa, ao deixar as minhas coisas por um tempo e vir hoje sentar-me aqui nesse banco, cumprir um dever cristão, ouvir a palavra de Deus, me alimentar com a Eucaristia? O que nós estamos procurando com estes atos? Precisamos nos perguntar. E sim, que maravilhas serão as respostas se eu procuro a paz, se eu procuro a saúde, se eu procuro o encontro com Deus, se eu procuro o consolo, se eu procuro o descanso em Deus. Mas é também preciso abrir-se para o que o Senhor quer nos dizer. Porque todas as coisas boas que nós procuramos em Deus, em cada Eucaristia, nós encontramos no encontro com Jesus Cristo. Vinde ver. A resposta dos discípulos, Jesus então os convoca mais um pouco: vinde ver. Não basta para Jesus simplesmente dizer onde Ele mora, dizer uma coisa teórica. Ele quer traçar, Ele quer ter um relacionamento individual com cada um daqueles homens. E assim também o Senhor quer ter conosco. Não uma coisa superficial, não uma coisa muito longe de qualquer contato profundo com Ele. Todos nós sabemos na nossa vida muito prática, na experiência humana, que para conhecer realmente uma pessoa, é preciso morar com ela. É muito fácil julgar a pessoa por conviver algumas poucas horas, não é? Essa pessoa é assim, aquela pessoa é boa, essa pessoa é ruim. Mas somente quem convive sabe quais são suas verdadeiras virtudes, quais são os seus limites. Isso é claro para nós, embora às vezes a gente esquece disso, né? E começa simplesmente a julgar e a cobrar das pessoas como se nós de fato as conhecêssemos. Com Jesus também Ele quer agir assim. Se nós queremos de fato conhecer nosso Senhor, não só onde Ele mora, o que Ele faz, é preciso querer encontrar-me com Ele, ir para a sua casa, estar com o Senhor, permanecer com o Senhor, querer permanecer com o Senhor, não fazer da nossa vida cristã um adendo, um detalhe, mas o centro de toda a nossa vida. E este encontro ele se dá de maneira muito particular, bela, extraordinária em cada Eucaristia, em cada Santa Missa. O Senhor nos chama hoje, nesta festa de São Sebastião, a fazermos experiência mais uma vez com Ele. Todos que já nos encontramos com o Senhor, seja num encontro, num grupo de oração, num momento forte de espiritualidade, com certeza trazemos à memória com facilidade até mesmo a hora, o dia, a pessoa que nos ajudava com a oração, assim como foi também para aqueles discípulos, era por volta das 4 da tarde. Aqueles homens não esqueceram a hora em que foram permanecer com o Senhor. Tamanha foi a mudança em suas vidas, tamanho foi a beleza do encontro
daquela tarde com aqueles discípulos. E Jesus também quer agir assim conosco. Não podemos ficar à margem, não podemos deixar que outras coisas tomem o lugar de Deus na nossa vida. É preciso hoje nos decidirmos por de fato seguirmos o Senhor, e de não só seguirmos, mas de querer fazer experiência com o Senhor. Ele não é uma ideia, Ele não é uma teoria, Ele não é uma coisa bonitinha, é uma pessoa. É uma pessoa que nos ama, que nos comprou por preço muito alto. Nós ouvíamos na segunda leitura, São Paulo exortar aos coríntios e exortar também a nós. Por isso toda a nossa vida, toda a nossa conduta deve andar conforme aquilo que o Senhor nos chama a viver, na dignidade de filhos de Deus. O nosso corpo, as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos gestos devem ser sempre conforme a este encontro que nós fazemos com o Senhor. E este encontro precisa ser renovado sempre. E que experiência mais bela do que essa, não é? Do que uma festa de um santo tão querido por nós, do que renovar nestes dias a experiência com o Senhor, de ser cuidado, de confiar nele, na sua misericórdia, na sua graça, de refazer-nos através da Eucaristia, da Palavra de Deus, das tantas e belas orações que nós fazemos ao glorioso mártir São Sebastião. Amados irmãos e irmãs, vida cristã é compromisso. Vida cristã é compromisso. Encontro com Cristo é compromisso. E quando nós nos encontramos com o Senhor, a nossa vida muda. Mesmo no meio das mais dificuldades que nós travamos, dos maiores desafios que nós nos encontramos, nada é capaz de nos roubar a paz, nada é capaz de nos roubar a esperança, porque o Senhor está conosco, o Senhor está muito perto de nós, o Senhor quer fazer experiência conosco. Amados irmãos e irmãs, quem faz experiência com Jesus não consegue guardar para si. É preciso conduzir as pessoas a Jesus, assim como fizeram aqueles dois discípulos. Conduziram Pedro a Jesus. Encontramos o Messias. Esta palavra, amados irmãos e irmãs, dita por aqueles dois homens, ela quer também falar-nos tanto. Como eu tenho sido um cristão convicto a anunciar às pessoas que encontrei o Cristo, que encontrei a solução de todas as minhas dúvidas, de todas as minhas provações, que encontrei o remédio para todas as minhas doenças, as minhas enfermidades, que encontrei a solução para todos os meus medos. Como temos transmitido isso às pessoas? Queridos irmãos e irmãs, quando nós recebemos uma grande graça, e o encontro com o Senhor é uma grande graça, também cabe a nós uma grande responsabilidade de incendiar este mundo com o nosso testemunho. Já pensaram, queridos irmãos e irmãs, se São Sebastião tivesse escondido para si o fato de ele ter sido cristão? Já pensaram, irmãos e irmãs, se ele tivesse escondido apenas para a intimidade da sua casa, que ele era um cristão fervoroso? Nós não estaríamos aqui, provavelmente. Mas porque ele foi corajoso e ele testemunhou essa fé, e por essa fé tantos outros que conviviam consigo também encontraram Cristo, é por isso que nós estamos aqui. Amados irmãos e irmãs, Deus nos chama a sermos testemunhas. Deus nos chama também muitas vezes a sofrer o martírio branco. Talvez Deus não pedirá de nós o martírio, o derramamento de sangue, mas Deus pedirá de nós uma chacota que alguém faz por sermos cristãos convictos. Talvez sofreremos o martírio de sermos chamados de loucos, de fanáticos, etc, etc.
Como dizia o grande Papa Emérito Bento XVI, o maior martírio que os cristãos vivem hoje é terem a sua fé ridicularizada nos grandes centros universitários, nos tantos meios cada vez mais pagãos que nós frequentamos. É preciso convencermos-nos da nossa responsabilidade de, assim como São Sebastião, assim como aqueles 2 discípulos, como o grande profeta Samuel, de levarmos Cristo com a nossa vida para tantos que ainda se encontram sozinhos, desiludidos, angustiados. Que o que nós fizermos aqui hoje, queridos irmãos e irmãs, ecoe pela nossa semana. Que o encontro que fizermos aqui com o Senhor hoje, na Eucaristia sobretudo, nós possamos levar, assim como ondas que se propagam pelo ar, assim como ondas que se propagam pela água, a tantos que nós encontrarmos ao longo desta nossa semana. Desejemos isto. Deus espera que nós cumpramos a nossa tarefa de sermos luzes, de sermos exemplos, de sermos testemunhas. Mas só seremos, queridos irmãos e irmãs, se de fato nos deixarmos encher na nossa experiência, que hoje temos a graça de participar, a experiência com a Eucaristia, a experiência com Cristo, experiência com a sua palavra, experiência com os nossos irmãos e irmãs. Que a Virgem Santíssima, Rainha dos Mártires, nos ajude a estarmos cada vez mais convictos ao que somos chamados, a sermos santos, e de fato testemunhemos o grande amor da nossa vida com nossas obras, com a nossa conduta neste mundo carente de testemunhas.